Ovos, frutos do mar, amendoim, leite. Há quem tenha alergia ou intolerância a alguns alimentos. Por isso é sempre muito importante você ficar atento aos rótulos de alguns produtos. Eu vou voltar a conversar com a Tânia Costa, que está com uma especialista, em alergia e intolerância. E o primeiro passo realmente é ficar atento para não ter problema, não é, Tânia? Mônica, o primeiro passo é a buscar a informação correta, porque a alergia, gente, é mais grave do que se pensa. E muitas pessoas têm apresentado alergias aí nos últimos anos. A gente vê preocupação com as crianças, com os idosos, mas na verdade com todas as faixas etárias. E como você disse, a gente tem convidado, eu estou com a Luciana Carneiro, que é nutricionista, e ela tem ouvido tantas queixas e tem se preocupado e orientado também muitas pessoas, né, Luciana? Bom dia. Bom dia. Exatamente isso. A prevalência de alergia alimentar, ela tem aumentado no mundo como um todo. Mas é muito importante que se faça o diagnóstico da forma correta, para que o tratamento também seja realizado da forma correta, com a exclusão certa dos alimentos e a substituição correta deles, para que não aconteça deficiências nutricionais e nem complicações. A gente estava falando que a alergia é coisa séria. Eu quero alertar que as pesquisas apontam que uma alergia pode até matar uma pessoa. Os sintomas que a gente vê na literatura, e também conversa com vários médicos, eles podem ser muito graves. Inchaço do corpo, alterações na pele e, de repente, uma pessoa, se não tiver atendimento adequado, ela pode vir até a óbito. Como é que a gente pensa nos alimentos? Eu vou pedir para o Delcimar mostrar para a gente tudo que está aqui nessa mesa, porque estes são considerados muito alergênicos. Exatamente. Tem os principais alimentos que causam alergia e eles são, principalmente na infância, leite, ovo, soja, trigo e milho. Esses são os principais na infância, até os 5 anos, sendo que a prevalência de alergia acontece até os 2 anos de idade. Dali em diante, a gente tem castanhas, frutos do mar, amendoim. Esses já são os principais alergênicos da vida adulta. Então, existe uma diferença dos principais alimentos. Até mesmo porque um bebê, por exemplo, não vai consumir um fruto do mar, uma castanha. Então, o grupo de alimentos, ele muda ao longo da vida. Vai mudando a faixa etária. Uma pessoa que tem uma alergia na infância, quer dizer que ela vai ser alérgica a esse alimento para o resto da vida ou pode acontecer alguma mudança? Não, podem acontecer mudanças. A alergia alimentar na infância, principalmente nos primeiros anos de vida, ela se resolve até os 5 anos, 2 anos de idade principalmente. Então, de leite, de ovo, de soja, de trigo, de milho, se resolve fácil na infância. É o que você estava dizendo. Em algumas faixas etárias, alguns são mais. Mas alguém que, por exemplo, tem intolerância à lactose na infância, o organismo pode mudar depois e ela poder consumir esse alimento ou não? Então, veja bem, isso é uma confusão. Eu só quero falar uma coisinha antes. Já a alergia de camarão, de frutos do mar, de amendoim, de castanha, essa geralmente ela não acaba. É diferente desses primeiros alimentos da infância, tá? Agora, uma coisa importante da gente estar falando é a diferença da alergia e da intolerância à lactose. São coisas completamente distintas. Esta é uma grande dúvida, com certeza. Inclusive, às vezes, chegam perguntas de telespectadores aqui. Intolerância e alergia. Intolerância tem sintomas desagradáveis, mas... A intolerância à lactose, ela é um sintoma principalmente ela vai ser uma doença por um sintoma gastrointestinal, principalmente cólica, distensão abdominal e diarreia. É acarretada pelo carboidrato do leite, que é a lactose. Então, ela não é grave, a pessoa não vai morrer por uma intolerância à lactose, certo? Ela vai ter esses desconfortos. É claro que se não for diagnosticado, a pessoa vai perder peso, pode desnutrir, porque vai ter diarreia, vai ter esses desconfortos, mas não é nada grave. A alergia à proteína do leite de vaca é a proteína do leite. Olha a diferença. É totalmente diferente. E ela envolve sistemas imunológicos, enquanto a intolerância à lactose é só uma falta de uma enzima no corpo. Então, são coisas distintas. Para ter qualidade de vida, para não ter um problema grave, como é no caso da alergia, da proteína, a pessoa precisa substituir o alimento. Mas como fazer isso de forma eficiente para o corpo não sair perdendo? O que precisa primeiro é de um diagnóstico certeiro, porque hoje existe uma dieta da moda, uma exclusão muito grande de glúten, de leite, de vários alimentos. E quando você exclui um alimento, você não exclui só o alimento, você exclui também os nutrientes que contém nele. Então, o primeiro passo é fazer o diagnóstico correto para fazer a exclusão certa, para que essa pessoa não tenha deficiências e nem complicações, como, por exemplo, a osteoporose, por uma deficiência incorreta, por não ter uma substituição correta do leite e do cálcio que tem dentro dele.
Então, feito isso, você consegue excluir de forma correta aquele alimento e ele dentro de preparações. Porque o leite não é só o leite sozinho, é o queijo, é o iogurte, é o requeijão, é a coalhada. É, por exemplo, numa festa junina, por exemplo, a canjicada, que também tem milho, que tem vários outros ingredientes. Um leite condensado, um creme de leite. Olha, isso que você está falando é fundamental, porque a gente fala de ingredientes e fala das derivações e fala também do cuidado que tem que se ter com rótulos. Delcimar, imagine só, o milho é matéria-prima para muitos pratos. Exatamente. E aí, de repente, não está aparente naquele prato que eu compro, mas está presente. Exatamente. Nós fomos um dos primeiros locais a detectar que o milho era um dos principais tipos de alergia, desse grupo de 5 alimentos, né? Por quê? Porque Minas Gerais consome muita quitanda feita com milho. Bolo de fubá, bolo de milharina, canjicada, a pamonha. Então, são vários alimentos feitos com queijo. A pipoca, que também é tradicional. Então, são vários alimentos que são consumidos com milho. E, às vezes, a pessoa acha que é só tirar o milho na espiga. Não é. Então, para todos os alimentos, quando se exclui na alergia, se exclui o alimento e todas aquelas preparações que foram feitas com ele. Então, por isso que a substituição, ela é muito importante para não ter deficiências. Pelo profissional, olha, gente, atendimento correto. Delcimar, esse alimento aqui, que a gente vai mostrar, olha, o camarão. Isso aqui é sucesso, né, em muitas receitas, um alimento muito apreciado aí por muitos adultos. E eu quero contar uma história, viu, Mônica Cunha, de uma pessoa que estava em um restaurante e ela não consumiu o camarão, mas havia um molho que tinha o camarão e a pessoa foi hospitalizada imediatamente. Ela perdeu o ar, teve um ataque assim na frente de todo mundo. Extremamente perigoso, né, doutora? Se você não souber. É porque, na verdade, o que acontece é que o principal tipo de reação quando a pessoa ingere camarão é a IgE mediada, que é uma reação que provoca alguns sintomas, entre eles mais graves, como a reação anafilática, né? E aí a pessoa pode ter falta de ar ou não. Então, esse tipo de alergia é uma alergia mais grave, precisa de mais cuidado. Eu acho que a doutora foi tão bacana nessas colocações de falar sobre as faixas etárias e... uma coisa que eu tinha de dúvida já há bastante tempo é o seguinte: nunca tive alergia a nada. Em algum momento ela pode aparecer? Pode, você pode nunca ter tido alergia na infância, por exemplo, e ter de camarão na vida adulta. Não tem problema nenhum. Em algum momento, não agora, mas daqui a 10 anos, por exemplo, pode surgir alguma coisa. O corpo está sujeito a isso. Mas não é comum, por exemplo, daqui a 10 anos você começar a ter uma alergia de leite, de ovo, de soja, desses alimentos, não. Da faixa etária adulta. Exatamente. Entendi. Isso pode acontecer, mas a prevalência não é tão alta. A maior prevalência são desses principais alimentos na infância. Entendi. E há um trabalho em Uberlândia que eu acho importante a gente divulgar. É um serviço gratuito em Uberlândia para apoiar as pessoas, trazer informação. Como é que funciona? Conta pra gente. Exatamente. A Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, Hospital de Clínicas, nós temos são vários ambulatórios que tratam alergia alimentar. Então, a população pode, quando achar que tem alergia, pode procurar o postinho de saúde, que o médico vai fazer o primeiro diagnóstico ali, vai avaliar o paciente, se for necessário, vai encaminhá-lo para o hospital de clínicas. Dentro do hospital de clínicas, ele vai entrar dentro dos ambulatórios de alergia alimentar. Passa pelos profissionais, tem gastropediatra, tem alergista e tem o nutricionista. Feito o diagnóstico correto, com exames da alergia alimentar, esse paciente vai passar a ser acompanhado por nós. E ele vai ter todo o tratamento de forma gratuita. Então, se for uma criança, por exemplo, de 0 a 2 anos, que ainda depende do leite para crescer, para desenvolver, porque criança, principalmente no primeiro ano de vida, toma muito leite. Então, o que acontece? Ela vai passar a receber a fórmula especial pela prefeitura. Mas ela precisa passar pela UF primeiro. Essa avaliação aí. Quero agradecer muito a presença da doutora Luciana Carneiro, nutricionista, que falou até por faixas etárias, né? Estes alimentos na infância, cuidado na infância, é mais comum, e o desenvolvimento de alergias ou intolerâncias, e esse daqui, essa faixa de cá, na fase adulta. Então, muito rico esse momento nosso aqui. Vamos ficar de olho no rótulo, vamos procurar atendimento quando se precisa. É fundamental ser acompanhado pelo especialista e fazer as substituições corretas. Né, Mônica? Eu acho que é um alerta muito válido aqui no Manhã Total. Sem dúvida nenhuma, e eu sou fã da Luciana, que é especialista em alergia e intolerância e que trouxe essas dicas e esse alerta tão importante pra gente. Obrigada às duas. Um beijo, viu, Luciana? Obrigada mesmo.